Boa tarde, meus amores. Que bom estar com vocês nessa tarde, né, ensolarada e maravilhosa. Eu hoje venho aqui, né, com que conteúdo, tia Vera? Tia vem falar sobre planta baixa de uma casa. Você já ouviu falar? Não? Então, nós vamos estudar hoje sobre isso. Mas antes eu queria saber, você está com a sua garrafinha d'água aí, ao lado de você? Segundo, está num ambiente tranquilo para que você possa realizar suas atividades? Assim eu espero que você esteja, tá? Então, preste muita atenção na aula, que vai falar sobre a planta baixa de uma casa. E você sabe qual o profissional que faz esse tipo de desenho? O arquiteto, isso mesmo. Então, muito antes da casa ficar assim, ó, como essa que está aqui atrás de Tia Vera, é feito todo um processo, tá? Fazem a planta, que na verdade é o desenho de como irá ficar a casa, para que depois, né, os pedreiros, os profissionais possam estar, né, trabalhando aí na obra e, consequentemente, terminando a construção. Mas vamos lá. Aula de matemática, como eu já falei, representações, planta baixa de uma casa. Primeiro, né, vamos saber o que é uma planta baixa de uma casa. Então, ó, com uma resposta mais elaborada que eu vai falar para você. A planta baixa nada mais é do que um desenho em escala que mostra a relação entre quartos, espaços e características físicas vista de cima, tá? Então, na planta você vai ver sempre o desenho da casa visto de cima para baixo. Uma planta baixa também pode ser chamada de planta de casa, planta arquitetônica, desenho arquitetônico ou simplesmente planta. Então, quando alguém falar para você agora sobre a planta de uma casa, então você já vai ter ideia, já vai saber que estão falando da planta do desenho da casa que irão construir, tá? Como descrever uma planta? Como é que eu posso descrever uma planta? A planta ou projeto arquitetônico de uma casa serve inicialmente para que se planeje a casa, tá? Então, muito antes, né, de ter a sua construção, né, para quem vai fazer casa, para quem quer comprar casa. Então, muito antes, precisa se planejar o seu funcionamento, a quantidade e disposição dos cômodos, o tamanho e vários outros detalhes, como iluminação e circulação. Então, tudo isso, tá, é planejado antes, tá, de começar a obra. E, para isso, fica muito visível e fácil, né, para quem vai construir, ver através de uma planta. E eu vou mostrar agora imagens para que você possa, né, ter ideia de como é a planta. Veja, aqui é a planta de uma casa. Então, aqui, nitidamente, você percebe que vai ser a garagem, né? Veja, aqui é a cozinha, tá? Isso aqui chama a planta baixa de uma casa. E por que chama a planta baixa de uma casa? Porque você, ó, olhando a imagem, você percebe, né, que você vê de cima para baixo. Você consegue constatar aqui, ó, a sala, o banheiro. Então, você tem uma visão de como irá ficar, né, a casa depois de pronta. E tem também, né, ó, a planta 3D, tá? A planta 3D, ela mostra mais detalhes. Parece até que a casa está pronta. Deixa eu te falar mais um pouco sobre ela, ó. Para te ajudar a expor ideias da maneira mais interessante e revolucionar suas apresentações de projeto para o cliente, existem as plantas
3D. Gente, não é árvore. O que tia está falando é a planta, o desenho da casa, tá? Elas são capazes de transformar simples desenho em demonstrações, tá? Muito próximo da realidade, o que permite que você encante a sua, né, audiência logo de cara. Ou seja, eu sou um arquiteto, né? E eu estou desenhando a planta em 3D do meu cliente. Digamos que tiver um arquiteto e um cliente pediu para que tia desenhasse. Então, tia procurou, né, fazer, ó, a planta 3D. Por quê? Porque eu vou, né, demonstrar de uma forma em que eu possa estar encantando aí, né, a pessoa que quer construir, a pessoa que me pediu para fazer a planta. Então, eu vou estar encantando ela porque a planta 3D, ela fica quase como se fosse a casa pronta. Ó, o desenho 3D pode ser de uma casa, pode ser de qualquer tipo de construção, tá? Mas o nosso estudo de hoje, né, em matemática, é sobre a planta baixa de uma casa. E o que você vai fazer? Você vai realizar as atividades no livro de matemática, tá? Páginas 16 e 17. E aqui tia colocou boa sorte. Mas antes, tá? Tia vai estar colocando lá as páginas no grupo e vai estar explicando como você pode e deve estar realizando aí as suas atividades. Então, quando alguém perguntar quem faz a planta de uma casa, você já sabe que é o profissional, o arquiteto, tá? E para que serve a planta de uma casa? Ela serve para que a pessoa que vai, né? A pessoa que vai construir tenha uma ideia de como vai ficar aquela construção antes mesmo de estar pronta. Entenderam? E daí, então, né, depois construir e usufruir da sua casa, né? Ó, um beijo, espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida que está no PV, mas tia vai colocar as atividades e dar sequência um vídeo explicando como você deve realizar as suas atividades, tá? Beijo, pessoal!